Com o objetivo de repor a verba de políticas sociais que foram alvo de tesourada dos parlamentares da oposição, o presidente Lula decidiu vetar cerca de 400 milhões de reais carimbados pelo Congresso Nacional para inflar emendas no orçamento de 2026, sem acordo prévio com o governo. Além disso, pouco mais de 7 bilhões de reais em emendas serão remanejados por meio de atos do Executivo, sem necessidade de aprovação do Legislativo. Outros 3 bilhões de reais também ficarão travados até um acordo para recompor as ações desidratadas. O contingenciamento no orçamento já havia sido anunciado pelo ministro Fernando Haddad em outubro do ano passado, em um claro aviso ao Congresso que derrubou a MP do IOF na época. Que esse número está subestimado. Esse número de 7 bilhões está subestimado, porque o impacto sobre contingenciamento vai ser maior sobre as emendas do que esse número. Agora, veja, eu também não quero aqui criar... Nós temos vários mecanismos, né? Por exemplo, quando muda o ano, quando termina o ano legislativo, que acontece lá pelo dia 20 de dezembro, você pode reeditar uma medida provisória. Sobretudo no que diz respeito ao controle de gasto, ela vale imediatamente. Não é como o tributo que você tem que aprovar um ano antes. Os controles de gasto que estão sendo previstos podem entrar em vigor assim que terminar o ano legislativo. E como você tem um período de férias, de recesso e tal, essa medida vai funcionar quase meio ano, o ano que vem. O objetivo do governo Lula é repor a verba de políticas sociais que foram alvo de uma tesourada dos parlamentares, que redirecionaram os recursos para ações de seu interesse em ano eleitoral. Ao todo, o valor movimentado pelos congressistas chegou a 11,5 bilhões de reais. Após vetar o projeto de lei que diminui a pena de Bolsonaro e golpistas, Lula compra a briga de vez com o Congresso a se posicionar ao lado do povo. Combater a desigualdade é a gente fazer com que a gente readquira a capacidade de nos indignarmos. É nos indignarmos com as coisas que nós vemos e não concordamos. Eu não posso dormir com a consciência tranquila, se eu posso comer do bom e do melhor todo dia, sabendo que do meu lado tem uma pessoa que não pode comer nada. Que tipo de ser humano que eu sou? Que tipo de governante que eu sou? Que tipo de cuidador do Estado que eu sou, se eu não tiver a sensibilidade de perceber que aqueles que estão lá, sabe, na miséria, que estão olhados como invisíveis, não estão invisíveis porque eles querem, eles estão invisíveis porque a elite brasileira quis que eles fossem invisíveis ao longo de 520 anos. Nunca se levou a sério. Eu conheço presidente nesse país que dizia que o Brasil só dava certo se ele fosse governado para 35% da população. Governar o país para quem toma café todo dia, almoça e janta. Governar esse país para quem pode viajar de avião. Governar esse país para quem pode tomar vinho ou uísque. Governar esse país para quem pode mandar seu filho fazer pós-graduação no exterior é fácil. Até porque essas pessoas precisam muito pouco do governo. O que é duro é você ter que escolher para que lado que você vai pender. Essa é a arte de governar. É você saber para quem que você quer governar. Mesmo que você seja eleito para governar para todos, você tem que escolher quem é que precisa do Estado. Quem é que precisa do Estado? E aí não é difícil. Eu não sei se algum amigo meu economista não gosta quando eu falo que isso não se ensina na universidade. Mas o que está acontecendo nesse país é uma máxima que eu venho tentando dizer há muito tempo. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E é o que está acontecendo nos dados do IPEA hoje. Lula costuma dizer em seus discursos que 2026 será o ano da verdade. Temos outras coisas para entregar e nós vamos entregar, que é elevar esse país a um padrão de desenvolvimento médio. Esse país não pode continuar sendo desigual do jeito que é. Não pode, não precisa e não deve. Porque nós temos todas as condições de dar um salto de qualidade. Todas as condições. É só a gente querer.
Eu quero. Tenho certeza que vocês querem. O que precisa é iniciativa. O orçamento de 2026 cortou quase 8 bilhões de reais de programas sociais para garantir 61 bilhões de reais para as emendas parlamentares. O corte atingiu benefícios como a Previdência, pé de meia, auxílio gás, seguro-desemprego e bolsas de pesquisas. Na época, a avaliação foi a de que as programações indicadas pelo Executivo foram depenadas. O pé de meia é um dos programas sociais mais defendidos pelo presidente Lula como forma de transformar a educação. O Estado não pode transferir a sua responsabilidade para a família, ou não pode transferir a nossa responsabilidade para Deus. É preciso que a gente assuma a responsabilidade, e foi por isso que nós criamos o Pé de Meia, para garantir que esses jovens, meninos e meninas, possam continuar na escola estudando. E eu tenho certeza que para aqueles que pensam que nós estamos gastando dinheiro para colocar menino no ensino técnico, daqui a alguns anos eles vão agradecer o dia em que esse país teve um governo que se preocupou em não deixar os nossos adolescentes desistir do ensino para trabalhar e assustar no orçamento familiar. Nós não queremos tirar direito de ninguém, absolutamente de ninguém. O que nós queremos é dar o direito daqueles que nunca participaram, daqueles que são tratados como se fossem invisíveis nesse país, de ter uma oportunidade de fazer um vestibular, de fazer um Enem e de cursar uma universidade. Eu tenho certeza absoluta de que esse país será igual quando o filho de um trabalhador estiver disputando a mesma vaga no banco de uma universidade com o filho do seu patrão. Isso não será prejuízo para ninguém, será qualificação, igualdade da sociedade brasileira. Todos têm que ter oportunidade e cabe ao Estado garantir que o filho do mais pobre possa disputar uma vaga na universidade junto com o filho do mais rico. A deformação no orçamento da União com o montante das emendas parlamentares foi motivo de uma crítica direta pela jornalista Natuza Neri. Confira. Conversar um pouco sobre o que, na minha opinião, é a maior deformação da política brasileira. Um excesso de emendas injustificável, de emendas parlamentares, com baixíssima, em alguns casos, nenhuma transparência, dinheiro público saindo pelo ralo, reportagens da imprensa dando conta que verbas de emendas PIX simplesmente desapareceram quando chegaram no seu destino final, parlamentares que não são obrigados a prestar conta dessas emendas, não são obrigados a dizer se o dinheiro que eles mandaram e que eventualmente chegou no reduto eleitoral foi efetivo para resolver o problema daquele município, parlamentares que não têm, por atribuição e por princípio, visão de Brasil. Isso quem tem são governos federais e que podem unificar programas, podem identificar quais são as necessidades de cada cidade e por aí vai. A maior deformidade da política brasileira está escorada nas emendas parlamentares. Não que elas não devam existir. Elas só precisam ser razoáveis do ponto de vista de valores, porque é mais do que o governo tem para investir, e isso é para qualquer governo, porque o orçamento secreto surgiu no governo Bolsonaro e continuou no governo Lula. Ah, Natuza, mas não acabou o orçamento secreto? Não, isso é balela, é história que se conta por aí, mas continua com baixíssima visibilidade em termos de recursos públicos. O orçamento de 2026 passou pela Comissão Mista de Orçamento antes de ser votado em sessão conjunta do Congresso. Foram apresentados 24 destaques, 6 dos quais já foram cancelados. Portanto, temos o número de 18 destaques apresentados. Passamos, portanto, nesse momento, a informar que o relatório final e a complementação de voto estão em votação, ressalvados os destaques, que serão apreciados na sequência, e a votação passa a se dar na representação da Câmara dos Deputados. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado na representação do Senado Federal, senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o relatório e a complementação de voto, ressalvados os destaques.
Porém, parece que os princípios de transparência e rastreabilidade destacado pelo presidente da CMO não foi cumprido. E é o resultado que está entregue de um orçamento previsível, transparente, com rastreabilidade, com princípios de transparência, atendendo aquilo que a sociedade tem expectativa e, diante de um Congresso que muitas vezes é criticado ou questionado, saímos hoje da CMO com um sentimento de dever cumprido. Na sessão conjunta do Congresso, o deputado Bongás questionou a discrepância das emendas parlamentares. Voltou a ter crescimento econômico no país com os programas de aceleração do crescimento econômico. Se tivesse menos recursos nas emendas parlamentares, o PAC estruturalmente podia ajudar ainda mais o nosso país. Pois vejam a contradição. Nós vamos ter 64 bilhões para emendas de deputados, de senadores, de comissões, de bancadas. 64 bilhões. O PAC é 52 bilhões. Então nós poderíamos ir mais longe ainda se o executivo, no regime presidencialista, pudesse ter esses recursos. Mas nós temos um orçamento parlamentar. Então esse é um debate também que democraticamente nós vamos fazer na sociedade brasileira. Na reunião ministerial de final de ano, o ministro Fernando Haddad deu uma aula em como melhorar a economia investindo em programas sociais. Confira. Aí a pergunta é, como é que é possível você ampliar todos os programas sociais, todos os programas de investimento, melhorando as contas públicas, sem penalizar os mais pobres na área social? Qual é o milagre que esse governo está operando para, a um só tempo, melhorar todos os programas sociais, todos os programas de investimento e as contas públicas simultaneamente? Parece milagre quando você vê. Ou alguém vai dizer, fazendo coro, o governo está desarrumando as contas públicas, quando é exatamente o oposto que está acontecendo. Começamos a convencer setores expressivos de que era possível sustentar uma economia que cresce mais, porque não penaliza o consumidor, não penaliza o trabalhador, então você garante a sustentabilidade do crescimento. Nós estamos dobrando a taxa de crescimento médio em relação ao período anterior, e ao mesmo tempo que você sustenta o consumo das famílias, sustenta o investimento público, atrai investimento privado, esse crescimento, ele corrobora o esforço fiscal. Então, o esforço fiscal que você tem que fazer é menor do que você teria que fazer se a economia não estivesse crescendo. Porque quando a economia cresce, ela ajuda a você fazer esse acerto de contas. Ela que te permite. E o Brasil não tem saída sem crescimento. Não há como resolver os problemas do Brasil sem crescimento. É óbvio que esse crescimento tem que ser sustentável.